E aí, começando mais uma dica do método Overdrive. Eu sou Molly Botany e eu hoje tenho uma mensagem importante para você, super importante. Se você sabe que para sua carreira, seu futuro profissional, o inglês vai ser necessário, que você vai precisar falar bem inglês, então você precisa estudar inglês a sério, de verdade. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que acha que não é preciso estudar tempo verbal, a conjugação dos tempos verbais. Só que sem conjugar tempo verbal, você não se comunica. Muita gente acha que não é preciso estudar gramática. Gramática é chato e dá para aprender inglês sem estudar gramática. Só que as regras de gramática é que fazem o seu discurso fazer sentido. Então, quando você enxergar o valor disso, você vai curtir estudar gramática sim. Não tem que ser chato de maneira alguma. E também fonética, pronúncia. Não é o nosso foco aqui, mas tem que ser dito. Se você entra numa reunião e as pessoas não te entendem porque a sua pronúncia é estranha, e você também não entende as pessoas porque o que você entende por inglês não é o que eles falam, então aí a coisa fica complicada. Então, para você evitar que num dia você vai ter que escrever um e-mail importante e vai copiar um monte de gente, gerente, diretores, às vezes alguém lá do seu cliente ou fornecedor, e você sabe que você não pode escrever errado, ou porque pode ser que você acabe dizendo outra coisa e não aquilo que você quer dizer, ou então que você vai escrever algo que não condiz, né? Algo errado que não condiz com o seu cargo, né? Não se esqueça que o seu e-mail vai levar a sua imagem junto. As pessoas vão ler, vão atrelar esse e-mail à sua imagem. Então, é bom evitar cometer certos erros, certas gafes. E pode acontecer, tá? Eu vou trazer alguns exemplos desses tempos verbais. Tem um monte. Não dá pra gente ver tanta coisa aqui, mas alguns. O objetivo é chamar sua atenção, soar esse alarme para que você tome cuidado e comece a estudar direito. O primeiro diz respeito ao verbo to be. Veja o exemplo. Nós estamos com um problema grave. Nós temos um problema grave, mas é muito comum a gente dizer nós estamos com um problema. E aí muita gente traduz assim. We are with a serious problem. Até dá para entender, mas ninguém fala assim. Então, tá errado, fica estranho. De novo, enquanto você está aprendendo idioma, você não está envolvido em nada super importante, você vai errar. Não vai ser julgado por isso. E nem deve. Antes de acertar, a gente tem que errar. Faz parte do processo. Mas no dia em que você estiver no projeto internacional, que você tiver que se expor numa reunião, apresentação, ou escrever um e-mail importante, copiar um monte de gente, você quer evitar esse tipo de problema, esse tipo de erro, né? O correto é we have a serious problem. Ou seja, para dizer que você está com doenças, dores, problemas, projetos, tarefas, não use o verbo to be, use o verbo ter. Por exemplo, se eu quiser dizer eu estou com dor de cabeça, eu não vou dizer I am with a headache. Eu vou dizer I have a headache. Legal? O segredo é você anotar essas informações num caderno, num documento e revisar sempre, até que você perceba que você internalizou isso e parou de errar. Lógico que tudo isso tem que ser feito junto com o seu professor de inglês, que ele tem que monitorar esse processo todo, certo? Agora a gente vai para o também famoso verbo haver. O verbo haver é esse treco estranho aqui. Ele é formado por there mais to be. There não é lá ou ali. Ele é o sujeito do verbo haver e ele não tem tradução. É estranho, né? Mas é fácil. Então, no infinitivo não conjugado, there mais to be. E se eu quiser conjugar? É só conjugar o verbo to be. No presente singular, there is. Presente plural, there are. Tradução há. É isso. No passado singular, there was. Passado plural, there were. Tradução houve, havia, houvesse. Portanto, para conjugar o verbo haver, basta conjugar o verbo to be, sabendo que o sujeito é there. Super simples. É só estudar direito. Vamos lá. Antes da gente ver exemplo, eu vou usar outro exemplo. Como é que você diz para um amigo seu que vai haver uma festa à noite? Você diz, tem uma festa hoje à noite ou há uma festa hoje à noite? Tem uma festa hoje à noite, né? Porque é mais informal, ou seja, a gente substitui o verbo haver pelo verbo ter para o discurso ficar mais informal. É o caso aqui, olha. Tem um problema. Na verdade, há um problema.
basta substituir para você saber se é o verbo ter ou o verbo haver. Então vamos lá. Muita gente acaba traduzindo assim, have a problem. Have a problem. A tradução seria tenha um problema. Porque aí você teria o imperativo, olha lá. A famosa frase have a nice day. Tenha um bom dia. Então, se eu disser have a problem, eu vou estar dizendo tenha um problema para alguém. E ninguém quer ter problema, né? Então, sendo o verbo haver, there is a problem. Então, tem um problema, substitui-se por a, você tem certeza que é o verbo haver, there is a problem. De novo, é um processo. Se você errar, seu professor deve te corrigir até que caia a ficha e você nunca mais vai errar esse tipo de frase. Se você quiser, por exemplo, dizer teria outra reunião, vamos substituir? Teria outra reunião, haveria outra reunião. É o verbo haver. Portanto, não vai ser would have, como muita gente fala. Isso aqui que eu ouço de alunos iniciantes, tá? Would have another meeting. É o verbo haver. Então, se a frase é afirmativa, o sujeito do verbo haver é there. É ele que começa a frase. There would be another meeting. Então, a gente vai ter o verbo auxiliar modal entre there e be. Eu posso trocar, posso colocar there must be, deve haver. There could be, poderia haver. Dá para fazer isso com todos os verbos auxiliares modais, tá? Então, aqui é o verbo haver. Agora, a gente vai ver o futuro com um aspecto de decisão tomada na hora. Ou seja, você não estava pensando em nada e aí você tomou uma decisão. Decisão tomada na hora. Vamos para o exemplo. Ok, não se preocupe, eu falo com ele. Veja, a frase isolada eu falo com ele pode ser presente, mas aqui é futuro. Você está dizendo para alguém, pode deixar, eu falo com ele. Não é agora, é depois. Sei lá, à tarde, amanhã, mas eu vou falar com ele. Deixa comigo. Muita gente traduz assim, ok, don't worry, I talk to him. Só que I talk to him está no presente no indicativo. A frase está no futuro. E esse tipo de decisão tomada na hora é feito com will. Don't worry, I will talk to him. Geralmente, esse tipo de frase tem I will contraído. I'll, não esqueça do L, hein? I'll talk to him. Frases tipo, eu vejo isso depois, eu resolvo isso mais tarde. Tudo isso é feito com I will ou I'll. Portanto, I'll talk to him. O fato é que I talk to him está conjugado no presente e é usado para descrever ações cotidianas. Olha lá. Eu falo com ele todo dia. Aí sim, I talk to him every day. Agora, futuro, como decisão já tomada. Alguém já decidiu alguma coisa, tá tudo certo. Vamos, por exemplo, nós vamos visitar o fornecedor na sexta. Se já está decidido, eu não vou usar will. Há uma exceção, eu já falo já. Então, você não vai dizer we will visit supplier on Friday. Se já está decidido, você vai usar ou to be mais going to, ou to be mais gerúndio. São duas estruturas do futuro. Há uma diferença. We are going to visit a supplier on Friday indica que a decisão foi tomada. Já é isso que a gente vai fazer. Se eu conjugar no gerúndio, we are visiting the supplier on Friday, aí vai indicar que está mais certo. Por exemplo, eu já falei com o fornecedor, já está combinado. Então, quem escuta, we are visiting the supplier on Friday, já imagina que está tudo certo. O fornecedor já sabe. Dá para usar o will, no caso da decisão tomada, em e-mails. É formal, você está comunicando alguma coisa para alguém, tá? Mas aí, como eu te disse, requer estudo, requer ver mais exemplos, e aí o seu professor tem que te ajudar a entender como as coisas funcionam, tá? Agora o famoso Present Perfect Tense, o PPT, né? PPT. Que muita gente acha que é um terror, que é horrível. Isso porque não aprendem direito, porque ele é fácil, tá? Veja o exemplo, eles trabalham aqui há 2 anos. A primeira reação de quem não conhece o tempo verbal é they work here for 2 years. Faz sentido, né? Acontece quando eu tenho o verbo no presente mais uma expressão de tempo. Alguns exemplos. Desde 2012 ou há 2 anos, que a gente está usando aqui no exemplo. Há, que no caso é por 2 anos, é for. Faz 2 anos. Há outras expressões de tempo. Não tem nem espaço nem tempo para a gente ver todas aqui. Então, se eu tenho
grave bem o que eu vou falar. Se eu tenho o verbo no presente com alguma expressão de tempo, não é mais presente, e sim present perfect. Então, é há 2 anos? Beleza. They have worked here for 2 years. Present perfect é have ou has para he, she, it. São verbos auxiliares aqui, mais o particípio passado de seja lá qual verbo for. No caso aqui é o verbo trabalhar. They have worked there for 2 years. Ao pé da letra, eles têm trabalhado aqui há 2 anos, mas a gente não fala assim. A gente fala trabalho. Legal? Então, se você souber disso, nunca mais você erra. Agora, um exemplo no pretérito perfeito. Eu nunca usei esse tipo de software. Também é present perfect. Aqui há uma diferença de sentido. Se eu disser I never used this kind of software, né? Aí a frase indica que a pessoa não trabalha mais na área. Então, se eu trabalhei anos e anos atrás, já me aposentei, eu estou querendo dizer que quando eu trabalhei naquela empresa, eu nunca usei esse tipo de software. Beleza, tudo bem. Agora, se eu trabalho na área de TI e a gente quer comprar um software e eu digo para o meu gerente, olha, eu nunca usei esse tipo de software. Então, eu não sei dizer se é bom, se vale a pena a gente comprar esse software. Então, eu não tenho experiência. Nesse caso, é present perfect. I have never used this kind of software. Então, aqui há uma mudança entre uma situação atual e passado que já foi, já acabou. Legal? Então, essa segunda frase indica que a pessoa não tem experiência com esse tipo de software. Tem nuances em volta disso. De novo, você precisa fazer. E é importante, vou ressaltar, para você aprender Present Perfect de verdade, se tornar um expert em Present Perfect, você não pode bloquear o português. Né? Acabei de falar para você que esse verbo está no pretérito perfeito. Se eu não puder comparar a frase em português, como é que eu faço? Como é que eu explico direito? Explicar Present Perfect apenas em inglês para alunos que ainda não falam inglês não funciona. Vai por mim. Aceite a minha dica, aceite o meu conselho. O fato é o seguinte, é você quem constrói a sua imagem. De que maneira? Sua conduta no trabalho, se você ajuda os outros, se você é solícito, e também pelas suas habilidades, pelo que você sabe, pelo que você entrega. Então, o inglês, a gente sabe que é uma habilidade essencial. Você falando bem inglês, escrevendo bem inglês, tendo boa pronúncia, você sabe que as pessoas, a sua liderança, vai apostar em você, sabe que você é um potencial. Legal? Então, estude inglês direito, não caia em certas armadilhas, porque dessa maneira que eu estou te dizendo, com essas dicas, você vai realmente ter resultado. Legal? Se você ainda não me segue nas redes sociais, estou lá te esperando e a gente se vê.